A peça de hoje será essa necessaire box, feita no sintético doll. Eu fiz esse bordadinho aqui, ó. Depois eu passo para vocês qual foi o ponto ali para fazer o bordadinho. Eu fiz em apenas um dos lados, ó. Do outro lado eu não fiz. Eu fiz da metade para cá, tá? Ela ficou com 14 centímetros de comprimento, 6,5 centímetros de largura, de altura e 6,5 de largura. Eu fiz 2 puxadores com o próprio material, certo? Ó. Você tem que ter o cuidado quando você trabalhar com materiais que tenham estampa, de tentar fazer uma harmonia na hora de cortar o material, para que as listras acabem casando. Aqui ela não casou muito bem, na hora de colocar o zíper ela deslocou um pouquinho, ficou 1 milímetro diferente ali, tá? Então, na hora da colocação do zíper, você tem que ter o cuidado se as listras casaram. Ó, aqui nessa parte ela ficou bem bonitinha, ó. Porque eu tive o cuidado de distribuir o mesmo tanto de material para os dois lados, tá? Eu vou passar as medidas, eu vou iniciar a peça em um material diferente, porém, no final, ela ficará idêntica a essa peça. Eu já tenho a metade da peça concluída aqui, porque quando chega na hora da colocação do zíper, às vezes fica difícil, e aí eu abandono a peça que eu comecei e concluo a peça para que ela fique idêntica a essa, tá? O material lá é igual a esse, e no final você terá a peça, esta peça aqui. Inclusive o bordadinho eu fiz num outro tom de verde. E você pode escolher. Você pode fazer no material da sua preferência, certo? Essa é a primeira vez que eu faço uma peça no sintético doll, tá? Então, vamos às medidas dela. Ela vai ter 22 centímetros no sentido do zíper por 28 centímetros de comprimento. As caixinhas de leite vão ser de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Você vai precisar dos 2 puxadores, que ali eu usei o material da própria necessaire, mas você pode usar, eu normalmente uso o viés de Boneon, que é esse material aqui, na medida de 6 centímetros, dobrado ao meio, e você dobra ao meio e você passa o isqueiro assim rapidinho, ó, dá uma coladinha aqui, ó, e aí você tem o seu viés, você vai ter o seu viés para colocar dos dois lados. Você escolhe a cor de todos os materiais. Então, vamos à confecção, vamos ver. Você ainda vai precisar de 2 tiras do tecido do próprio forro para que você consiga fazer o acabamento. Você pode usar um zíper de 30 centímetros, certo? Vamos ver, é tudo isso? Tá. Então, nós vamos lá à confecção. Você ainda vai precisar de um cursor. Como esses vídeos são direcionados para aqueles que estão no começo, quem está iniciando vai ter que aprender todos os passo a passo. Qual é o primeiro passo? Saber que este é o lado direito do zíper, este é o lado avesso, você coloca o lado direito virado para baixo, certo? Você acha o centro do seu zíper e o centro do seu material e você vai fazer uma marquinha. Faça uma marquinha no centro do seu zíper e uma marquinha no centro do seu material, para que você consiga alinhar e costurar, certo? Fiz aqui uma marquinha, um cortezinho ali. Você vai alinhar o seu zíper colocando clipes. Você tem que alinhar o seu zíper sem puxar, você simplesmente alinha com a borda do material. E a sua primeira costura deve ficar a mais ou menos meio centímetros da borda. Procure não fazer muito na bordinha, porque dependendo da qualidade do seu material, o seu zíper vai ficar ondulado. Eu faço uma marquinha no início do material com o zíper ali.
para que eu tenha uma certa direção na hora da costura. Eu acho que eu vou virar um pouquinho assim. Então, vamos lá. A minha agulha desloca, a minha máquina desloca a agulha da para a direita, para o centro e para a esquerda. Se a sua não desloca, ela vai estar no centro. E é assim mesmo que você vai costurar com ela nessa posição. Essa primeira costura aqui, que é a costura de segurança. Se chama costura de segurança. Deixa eu arrumar meu pedal aqui. E vamos fazer a nossa primeira costura. Você que é iniciante, você sempre vai fazer esta costurinha, que é a costurinha de segurança, certo? Quem já tem prática, pula essa etapa. Então, aqui está a primeira costurinha, que é a costurinha de segurança. Você tem que destacar agora o seu zíper e colocar aqui na outra extremidade, tendo cuidado de não virar o zíper. Você sempre tem que cuidar para que fique o mesmo tanto sobrando para os dois lados. Eu geralmente deixo uns 2 centímetros a mais do que o material principal, sobrando ali de zíper. Então, vamos fazer. Tem um vídeo onde eu, quando eu fiz um estojo rosa, naquele estojo rosa, eu me equivoquei e já fiz as 2 costuras aqui no zíper sem colocar o forro. Não, mas primeiro nós vamos... O processo é sempre esse, as 2 costuras de segurança no zíper, aí você coloca o forro e faz o mesmo processo. Então, nós vamos aqui fazer... Vamos colocar aqui o zíper. Você costura aos poucos, alinha o zíper e costura. Eu acho que eu esqueci de dizer que você vai precisar de um tecido de forro. O tecido de forro você deve cortar meio centímetro maior do que o tecido principal, certo? Você, aqui a medida foi 22 por 28, então você vai colocar 22 por 28 centímetros e meio no seu forro, certo? Então, agora, ó, aqui está o forro, nós vamos medir o centro do forro, fazer uma marcaçãozinha, um piquezinho. E muito importante é o seguinte, se você botou meio centímetro a mais no seu forro, a medida de 28 centímetros vai ficar na parte do zíper, não vai colocar o contrário. Não, minto, a de 22 centímetros, você vai ver, né, tá cortada. Essa tem bastante diferença, às vezes tem pouca diferença. Este aqui, esse forro que eu estou usando aqui, é o cetim dublado, para quem não conhece, tá? Ele é cetim aqui e ele é TNT aqui. Você tem que colocar o lado brilhoso do cetim, o lado direito, de frente para o lado direito do seu material principal. Você pode usar diversos materiais, o material que você estiver disponível. Quando você está começando, você pode usar tecido, você pode usar jeans, sarja, veludo. Você escolhe, você tem que testar em todos os materiais. O que você tiver aí na sua casa. E quando você for comprar os sintéticos, nunca compre muitos de uma vez. A sua primeira compra de sintético, você compre um
Um de cada. Um cetim, um nylon 70 emborrachado. Não faça um estoque de coisas, porque você ainda não conhece, você não sabe se você vai gostar daquele material ou não. Então, vamos fazer a nossa costurinha, a mesma costurinha que foi feita antes. Exatamente igual. Exatamente igual. Nesse momento aqui, você está vendo uma linha bem forte, estou trabalhando com uma linha verde, mas você escolhe a linha. Nesse momento aqui, a minha preocupação é demonstrar a técnica. O que eu falei, o forro, ele tem meio centímetro a mais, ó. Você vê, se eu esticar, ele sobrou meio centímetro aqui, né? Então, na hora de costurar, eu não posso deixar sobrando aqui. Eu tenho que fazer esta sobra ficar alinhada com o final do material, porque senão não tem sentido esta sobra ali. Esta sobra, eu sempre falo que vou, em outros vídeos falei que eu iria mencionar por que deixar a sobra e nunca mencionei. Então, agora, deixe-me alinhar aqui, eu já vou falar. Por quê? Porque quando a gente desvira, quando a gente for costurar do lado virado, este meio centímetro deixa o material bem alinhadinho, ele não fica forçado. Se você faz os dois do mesmo tamanho, ele fica forçando, fica enrugando, tá? Então, ó, alinha e costura. Então, vamos lá. Baixa-se a agulha, puxa-se a linha, assim, ó. E aí, nós vamos costurar aqui. Processo idêntico ao anterior, cuidando para não deixar com que o forro passe do material principal aqui. Vocês já assistiu algum outro vídeo que eu coloquei no canal? Gente, eu ainda estou me adaptando a esse tripé que eu coloquei aqui. Esse é o primeiro tripé que eu comprei, até para experimentar. Ele é um tripé simplesinho, ele me deixa bastante limitada. Eu procuro não mover muito ele, porque depois, se eu não acerto o ponto, daí eu vou ficar, vocês vão ficar prejudicados. Então, ó, as duas costuras foram feitas. Essas costuras servem apenas para prender o material no zíper, tá? Agora, você vai fazer a segunda costura, que vai ser rente aos dentinhos do seu zíper. Se você passar a mão assim, você vai sentir os dentinhos do seu zíper. Inclusive, eu vou fazer aqui, espero que esteja visível aí. Vou fazer uma marcação de caneta aqui, para que você veja onde que passa, ó, os dentinhos do zíper estão aqui na marcação da caneta, ó. E nesse momento, o carrinho o pé calcador da máquina vai passar rente. Era para eu ter aqui, deixa eu me ver, só um momento, gente, aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Quem já sabe costurar, tenha paciência. Ó, quem nunca costurou, tem que entender o processo. O pezinho calcador, ele vai passar agora rente aos dentinhos do zíper. Essa costura, tá? Agora, eu vou deslocar a minha agulha, ela estava no meio. Agora, eu vou deslocá-la para o meu lado esquerdo. E vou fazer a costura. Nesse momento, é imprescindível que você faça um retrocesso no início e no final da costura, certo? Para que fique seguro. Então, vamos lá? Retrocesso e costura.
vai repetir o mesmo processo do outro lado. Quem já assistiu os vídeos sabe que eu repito isso porque sempre vai ter alguém novo assistindo a aula. Então, assim, ó, a primeira costura aproximadamente meio centímetro, a costura seguinte vai ficar a 9 milímetros, 1 centímetro, dependendo da largura do seu pé calcador aqui da máquina, certo? Vou fazer aqui do outro lado. Vou baixar primeiro, ó. A gente baixa primeiro a agulha, puxa a linha pra trás, fica melhor, ó. Baixa-se e aí faz retrocesso. E aí vem. Retrocesso no final. Então, vamos... Deixa eu tirar aqui. Deixe-me tirar aqui. Sempre removendo os excessos de linha, já que não temos o nosso cortador aqui automático de linhas, tá? Então, aqui estão as duas costuras. Agora, você precisa desvirar essa peça. Então, nós vamos desvirar a peça. Vamos desvirar aqui. Virando. Desvirar a peça aqui primeiro, para que nós possamos fazer uma costura que se chama costura de pesponto. Antes de fazer a costura de pesponto, você precisa fazer esse processo aqui, ó. Você puxa o seu forro e você frisa aqui, ó, para que o seu forro não venha depois, na hora de fazer a costura, pegar no seu carrinho ali do zíper, tá? Então, você frisa aqui, ó. Você tem que frisar dos dois lados, você tem que puxar aqui. Você vai puxar um pouco os dentinhos aqui do zíper. E você vai frisar aqui. O material sintético, ele costuma agarrar ali no pezinho calcador. Então, eu coloco um pouquinho de creme de cabelo, eu deixo ali num potinho. Eu passo aqui para ajudar a deslizar. Certo? Agora, eu vou voltar a minha agulha vai ficar no centro. Se você não tem, se a sua máquina não desloca a agulha, você vai precisar de um calcador de zíper. Um calcador de zíper. Este aqui é o calcador de zíper. A minha máquina é a Singer 4423. Eu vou colocar o ponto no 3,5 para nós fazermos esse pesponto. Eu não troco, não uso o calcador de zíper, eu tenho ele aí, mas eu prefiro fazer com o próprio calcador da máquina, ali no nosso ponto 3,5. Vamos lá? E aqui está a nossa costura de pesponto. Ela me dá, ó, ela dá um espaço maior aqui, ó, e o carrinho vai correr, o carrinho do zíper vai correr livremente aqui, tá? Você sempre tem que ter o cuidado de que o seu forro fique bem para trás, que ele não invada aqui o espaço. Por isso, você puxa os dentinhos aqui do zíper, certo? E faz. E aí, gente, o YouTube sobrevive de likes. Vocês precisam alimentar alimentar o YouTube. Dizer para o YouTube que o meu conteúdo é útil. É assim que vocês vão alimentar, me dando um like, deixando um comentário. Inclusive, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, você aí. Dê uma olhada nas configurações do seu perfil. Gente, eu tenho 40 pessoas no meu
inscritas no meu canal que tem o perfil como privado. Então, se você comenta, eu não vejo os seus comentários. Tem 200 comentários que eu não visualizo. Então, com certeza vocês estão com o perfil como privado. Vocês precisam tornar o perfil de vocês público, certo? Vocês já devem estar até chateados aí comigo que eu não respondi. Mas eu não tô visualizando, não tá aparecendo para mim. Eu já olhei nas minhas configurações e não é nas minhas configurações, é na de vocês, gente. Se vocês não sabem como fazer isso, peçam aí para um vizinho, um amigo, neto, a nora. Peçam ajuda, certo? Ó, peçam ajuda para regularizarem isso. Vamos nos comunicar aqui pelo YouTube. Eu pretendo evoluir muito aqui nesse canal. Eu vou trocar a máquina, eu vou trocar esse suporte que tá aqui. Vocês vão ter uma qualidade melhor. Eu vou começar a editar os vídeos. Por enquanto eu não edito. Isso aqui sai, não tem problema. Por que é que eu pedi para que fosse colocado o meio centímetro a mais? Porque a gente vai ter que fazer esse movimento aqui, ó. Dobrar assim, ó. Quando se dobra assim, se ele tá na mesma medida, se os dois estão na mesma medida, ele não fica assim, ó, direitinho, ó. Ele vai ficar esgoelado, assim, esgoelado. Ele vai ficar ondulado e prensado aqui, ó. Então, vocês podem experimentar aí. Ah, eu não vou fazer, não vou deixar meio. O que é meio centímetro? Não faz diferença. Vou fazer. Faça, e daí você vai ver o quanto isso aqui vai ficar cheio de onda, aqui a parte de dentro vai ficar prensada, tá? O que tem que ser feito agora? Agora é preciso que se coloque o cursor do zíper, passe todo ele, depois entre com ele de novo e deixe ele aqui no meio, certo? A peça vai ter que ficar nesse sentido aqui, virada. Mas eu começo a colocar, eu acho mais fácil começar a colocar o cursor pelo lado direito para que eu consiga visualizar, tá? Vamos ver se esse meu... Eu vou tirar aqui, vou fazer na maneira antiga. Tem várias maneiras de se colocar o cursor. Uma delas é tirando aqui, ó, retirando um tanto dos dentinhos, 1 centímetro. 1 centímetro aqui do zíper, para que a gente consiga colocar o cursor, tá? Dependendo do cursor que você estiver usando aí, a tarefa se torna bastante complicada, tá? Vamos ver como é assim que tem que virar pra cá. Vamos ver se este aqui, a escolha dos nossos fornecedores de materiais é bastante importante, mas como a gente algumas vezes não conhece o fornecedor, a gente vai lá e compra um zíper e ele não tem qualidade. Aí, essa tarefa aqui fica complicada. Ó, até que não foi muito difícil dessa vez. Nossa, e até ficou alinhadinho. Gente, que legal. Ó, esta parte aqui tem que ficar retinha com essa aqui, tá? Senão, se você colocar e não ficar assim, você tem que tirar e colocar de novo, principalmente naquele material ali que a gente vai usar, que tem as listras, senão elas vão ficar toda desalinhada, tá? Mas sempre tem que alinhar, por todos os outros motivos também. Então, eu teria que passar todo o cursor, porém do lado virado. Então, o que que eu vou fazer? Eu seguro aqui, ó, e eu já desviro. Eu vou desvirar aqui, ó, que vai ficar mais fácil pra mim, certo? Vocês podem testar e fazer do outro jeito, ó, porque, na verdade, ela precisa ficar aqui do lado avesso. Ele precisa ficar assim, desse lado. Eu teria que já passar assim, né? Mas eu
inicio passando pelo lado direito, não deixo sair aqui, ó. Agora eu vou puxar todo o carrinho, ó, todo o cursor, tá? Puxei o cursor e eu tenho que entrar novamente com o cursor, tá? Ó, como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir um pouquinho aqui os dentinhos do zíper, encaixo o cursor de novo e passo até o meio aqui, tá? Vamos ver se vai entrar. E agora, nesse momento, o seu cursor vai ter que ficar assim, ó, com essa coisinha aqui pra baixo, tá? Vamos ver se ele vai entrar com facilidade. Se ele entrar com facilidade. Se ele não entrar, ele já vai ser abandonado e nós vamos dar continuidade na outra peça que está ali esperando para nós fazermos. Olha, ele entrou com facilidade, tá? Ele entrou e você precisa puxar ele até o meio, mais ou menos, tá? Porque ele vai ter que ficar fechadinho assim, certo? Mas como essa aqui não é a peça, essa peça só de demonstração, nós vamos agora pegar a peça que é a que vai dar como resultado esta aqui, tá? Então, ó, não lembro se eu falei sobre as tiras, você precisa ter 2 tiras para você fazer o acabamento, tá? Eu uso aproximadamente 3 ou 4 centímetros de largura aqui, por uns 15 centímetros de comprimento para fazer o acabamento, tá? Ó, agora esta é a outra peça que nós vamos ter que fazer o quê? Onde nós vamos colocar os puxadores? Eu normalmente indico que você coloque em cima dos dentinhos do zíper, tá? Mas nesse momento, esta peça aqui, o que que eu fiz? Encontrei o meio, tu dobra, encontra o meio aqui, dobra bem, eu não vou dobrar por causa do sintético que eu já coloquei ali, que é aqui nesse meio aí que você vai colocar o puxador, ó. O puxador está aqui dentro, ó. Aqui está, opa, aqui está o puxador, ó. Ele tem que ser colocado assim, ó, nesse sentido, para você que nunca fez. Essa é a parte que você colou aqui, e essa é a parte inteira do seu puxador, ó. Tá, vamos, abra aqui, filho. Ó, essa é a parte inteira e essa é a parte aqui que você colou. Você vai colocar essa parte da dobra para o lado de dentro da peça, ó. Em outros vídeos eu oriento você a colocar aqui assim, ó, em cima do zíper, tá? Agora eu resolvi colocar aqui, ó, na outra parte, no meio da peça, o que dá no mesmo, porque vai ter que ser alinhado agora aqui, ó, o centro do material com o centro do zíper, tá? Então, você vai escolher onde é que você vai querer colocar o seu puxador. Você pode colocar em cima do zíper ou ali, que vai dar a mesma coisa, ó, porque ele vai, ó, ele vai encontrar aqui, ó. Tem que encontrar o centro do seu material com o centro dos dentinhos do zíper para que você possa costurar assim, tá? Você tem que costurar assim. Então, agora isso, nós vamos distribuir aqui direitinho, ó, centro do material com o centro do zíper, com os dentinhos do zíper, e vamos passar uma costura. Eu desloco a minha agulha para o lado direito. Se você não desloca, você vai imaginar aí que tenha meio centímetro. Vai fazer uma costurinha de meio centímetro na bordinha aqui, tá? Na bordinha nós vamos costurar. Então, vamos aqui. Eu vou diminuir agora o ponto que eu tinha aumentado para 13,5. E vou mudar a minha agulha para o lado direito. Certo? E nós vamos costurar aqui, alinhadinho, tudo alinhadinho. Coloco aqui embaixo e vamos costurar. Passe mais lentamente em cima dos dentinhos. Para você não correr o risco de quebrar a sua agulha. Até agora eu não falei sobre agulha. Eu normalmente uso a agulha de número... Agora eu estou usando a agulha de número 16.
Eu já usei a agulha de número 14, aí foi quando eu quebrei a agulha, tá? Até porque eu não tinha toda esse entendimento, ó, alinhando o centro do material com o centro do zíper, com o dentinho do zíper ali. Eu não tinha esse entendimento da velocidade, que você precisa passar mais lentamente sobre os dentinhos para não quebrar, né, a agulha. Então, vamos alinhar e vamos fazer a outra costura. Temos que deixar bem alinhado, senão a sua peça vai ficar torta. Então, vamos costurar aqui. Eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal. Eu sempre vou buscar novos conhecimentos, trarei peças novas e ensinarei tudo que eu aprender, eu mostrarei para vocês. Nesse momento eu não edito os vídeos, logo eu vou começar a editar. Ó, está costuradinha, ó, a borda. Agora eu vou fazer uma costura de reforço aqui em cima dos dentinhos do zíper, para que a necessaire não fique frágil na hora do abrir e fechar, né? Então, é só uma costurinha aqui de reforço dos dois lados. Costurinha de reforço dos dois lados. Costurinha de reforço feita, nós vamos fazer agora? Remover esse excesso de zíper aqui, remover as linhas, ó, remove-se o excesso de zíper. Tente usar uma tesoura diferente para cortar o zíper. Não use a mesma que você, ó, tá vendo aqui, ó, essa tesoura perdeu, ó, eu tive que comprar outra. Ela perdeu o fio por eu cortar ó, meu Deus, fugiu a palavra. O zíper com a mesma tesoura, tá? Então, agora a gente pega um isqueiro, passa um foguinho, assim, uma chaminha rapidinha aqui, para selar o zíper, para ele não desmanchar aqui, tá? Ó, dá um foguinho, não para com o foguinho que ele pega fogo ali. O que você precisa fazer agora, as tirinhas que eu falei. Este material é o nylon 70 emborrachado, ó. Esse lado tem uma borrachinha, esse lado ele é brilhosinho. É um material excelente, porém, no começo, quando você não tem experiência, ele se torna um material um pouco difícil de manusear. Mas logo você pega o jeito. Em termos de estética, eu acho ele maravilhoso. Este acabamento aqui tem que ficar bem, esse viés tem que ficar bem encostadinho aqui, ó. Você vai puxar aqui durante todo o tempo para que ele fique bem alinhado. Agora, eu desloco a minha agulha de novo para o centro, para que a costura fique para o lado de dentro da peça, certo? Desculpem. Então, vamos aqui a costurinha do viés.
Retira-se os excessos de linha. Vocês poderiam usar este viés aqui. Vocês poderiam usar o viés, desculpa, o viés de Boneon, né? Esses são os vieses que se usa, tá? Tem esse é o viés de Boneon e tem o viés de Gorgurão, que é um pouco diferente desse. Eles têm um frisinho aqui, ó. Você poderia usá-lo aqui, ó. Você pode escolher aí o que você vai querer usar. Se você vai querer usar um assim, tá? Aí no tom verde. Eu vou mostrar para você agora como eu faço para utilizar este aqui, para que ele fique bonitinho. Para quem usa máquina doméstica, para não agregar camada, essa técnica eu achei muito importante, muito fácil, muito prática. Você não precisa ter experiência na costura para fazer essa técnica. Ó, você dobra aqui, ó, frisa. Agora você vem com uma tesourinha pequenininha assim, ó, fininha, que tenha um fiozinho. Um fio bom, você vai recortar rente à costura, tendo cuidado para não recortar a costura. E você já vai ver como o acabamento fica bonitinho. Então, para sua máquina doméstica, ela vai agradecer. Mas, se você quer fazer no método antigo, você pode fazer, tá? Se você estiver trabalhando com tecido, a não ser o jeans, creio que você não vai conseguir fazer essa técnica aqui, não. Aí, você vai ter que fazer a técnica antiga. Ó, fica bonitinho, ó, certo? E agora, você vai fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Me digam aí, vocês conheciam essa técnica? Vocês gostam dessa técnica ou não? Ó, eu uso um clips assim de papelaria, ó. Que ele não puxa fio dos tecidos aqui no caso, certo? Então, vamos novamente colocar aqui o nosso viés de acabamento. Eu ficaria muito feliz se vocês deixassem um comentário aí. Me digam em que estado vocês moram. Como vocês estão vendo, eu estou cheia de casacos, de blusões. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e estamos começando o nosso inverno. O inverno mesmo começa dia 21 de junho. Hoje eu acho que é 10 de junho de 2026. Uma quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Eu estou fazendo esse vídeo à noite. É o horário mais silencioso. Às vezes, durante o dia, eu tento gravar os vídeos e é o carro do ovo, o carro do gás, é o cachorro latindo. Fica impossível. Me contem aí o que vocês têm sabido das tecnologias. Vocês já estão usando as IAs? Elas estão sendo úteis já para vocês? Então, ó, já fiz, tá? Agora nós vamos marcar as nossas caixinhas de leite, que são de 2,5 cm por 2,5 cm. Eu uso esta régua aqui, que é uma régua de patchwork. Esta é uma régua de 30 por 15 centímetros. Em um vídeo eu falei errado,
A outra régua é de 15 por 60. Comprei uma maior e essa menor eu tenho que comprar uma menor ainda, uma que é só assim. E tem réguas específicas para caixinhas de leite. Eu vou utilizar uma caneta escolar, mas você não deve usar caneta escolar, você deve usar aí a caneta fantasminha ou algo que não marque o seu tecido. Mas, como essa peça é uma peça demonstrativa, eu vou riscar com esta aqui mesmo. 2,5 centímetros. Inclusive, eu vou marcar. Logo, vocês irão ver o que eu faço. Qual é a forma, é uma forma diferente de fazer a caixinha de leite, onde eu uso o próprio material de forro para fazer o acabamento. Mas você fique livre para fazer a técnica mais usual aí, que é de recortar toda a caixinha de leite. Eu não recorto toda ela, eu recorto apenas... Eu corto apenas um dos lados, para que eu consiga usar o próprio material. Você já vai ver. Você já vai ver que eu só meço, porém eu eu não risco o quadradinho que seria da caixinha de leite. Eu vou riscar apenas a parte que eu vou cortar. Ó, aqui eu deveria fazer um quadradinho, ó. Esse risco e um risco pra cá, tá? Eu não risco pra não ficar marcado. Aqui é onde eu vou recortar. Eu marquei 2,5 centímetros do início dessa costura até aqui, não desta borda aqui. Você sempre vai fazer a marcação da sua caixinha de leite da costura para dentro, certo? Ó, marquei nos 4 cantos e eu vou recortar apenas esta linha que é paralela ao zíper, tá? Que fica assim do lado do zíper. Esta aqui não, neste caso. Em outros momentos, outras peças, um estojo que eu fiz uma caixinha de 1,5 centímetro por 1,5 centímetro, ficou muito pouquinho espaço para eu usar o próprio material, então eu tive que cortar diferente, daí cortar o cantinho aqui quadrado, tá? Então, agora nós vamos recortar e está quase pronto. Vamos recortar aqui, inclusive, uma dica, eu uso estes clipes aqui como limitador para que eu não corte, além do que é necessário aqui, ó. Eu coloco clipes aqui, ó. Coloco clipes assim, ó, ali, antes do risco, aqui, para que quando eu for cortar aqui, ó, quando eu for cortar, inclusive, mais uma coisa, eu não posso cortar ainda. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma costura de reforço daqui dessa marcação aqui até aqui, ó. É 1 centímetro só que eu tenho que marcar aqui e aqui nesse cantinho reforçar. Mas eu faço 1 centímetro aqui, dou retrocesso e eu vou até a outra parte para não ficar cortando a linha, tá? Então, você precisa primeiro fazer o retrocesso antes de cortar a caixinha de leite. Eu já iria cortar, tá? Então, vamos lá. Vamos reforçar a costura primeiro, tendo cuidado de não alterar a costura que você fez aqui. Você faz um pouquinho pro lado de dentro. Você coloca 1 centímetro pra frente, para poder dar o retrocesso. E aí... E quando chegar no final, você dá o retrocesso ali de 1 centímetro. Então, vamos lá. Coloco 1 centímetro para frente do risco aqui e vou retroceder.
Então, a minha costura ficou ao lado da costura ali de acabamento, tá? Vou remover aqui os excessos de linha. E nós vamos agora, sim, recortar a nossa caixinha de leite. E aí, me digam, eu já mereço um like? Como eu disse, o like determina, diz pro YouTube se o meu conteúdo merece ser compartilhado, merece ser mostrado para as pessoas. Eu não entendi a importância do like até eu começar a fazer os vídeos. Então, vamos cortar aqui. Até, ó. Se eu apertar aqui, ó, o metal não deixa eu avançar, não deixa eu cortar além do que é preciso. Então, digam aí, pelo menos, se essa dica foi útil. Essa dica eu aprendi com um rapaz aqui do YouTube. Se eu não me engano, foi o menino costureiro, o menino costureiro que me deu essa dica. Se eu não me engano, foi ele. Me falem, vocês já compraram base de corte? Quando eu comecei a aprender, eu não tinha base de corte. Eu fiz uma base de corte artesanal. Eu excluí aquele vídeo, mas eu fiz com papel quadriculado, vocês não têm noção. E é só para conseguir medir direitinho. Cortei. Ó, quando eu corto, fica assim, ó. Eu corto apenas, ó. Apenas essa parte assim, ó. Ela fica desse jeito. Eu não recorto toda. Eu não recorto esse canto. Agora eu tenho que recortar este pedaço aqui da costura. Eu tiro só o pedaço da costura. Ó, nas 4 pontas eu vou recortar aqui, ó. Esse pedaço da costura. Para que eu tenha material para dobrar aqui. Espero que seja suficiente, mas eu já fiz. E é suficiente. Essa técnica pode ser utilizada até em uma mala. A Necessaire Box, ela se transforma em muitas coisas. As técnicas são praticamente as mesmas. Então, agora nós vamos abrir o zíper. Vamos abrir o zíper. E vamos aqui, ó, dobrar aqui. Nós temos que abrir aqui, tá? Dos dois lados aqui. Abrir assim, tá? E o que que nós temos que observar? Esta costura aqui precisa ficar para o lado contrário aqui, ó, para cá. O zíper tá para cima e essa costura tem que ficar deitada para cá, dos dois lados, tá? Você vai puxar assim, ó, alinhar aqui e vai passar uma costura aqui para fechar essa caixinha de leite, assim como ela está, ó, com todo o material ali. Eu vou fechar aqui essa caixinha. E já vou mostrar para você como eu faço a primeira, daí você faz as outras aí. Até que eu termine todas as minhas caixinhas. E aí, eu já ganhei um like, eu já mereci um like pelas dicas. Vou deslocar a minha agulha para o lado direito e vou fazer a minha costurinha. Vamos aqui, a minha costurinha bonitinha, certo? Vou botar mais pra cá. Retrocesso no início e no final agora dessas costuras aqui, certo? Fica assim, ó, gente, ó. Fica assim, ó, tá? Ó, 3 milímetros, 4 milímetros de costura e vai ficar aqui, ó, o sintético que tá aqui dentro. Esse sintético aqui, agora nós vamos ter que retirá-lo, tendo o cuidado de não cortar esta parte aqui, ó.
Então, você vai virar a peça, você vai puxar o seu forro para trás, ó, para que quando você recortar aqui, ó, você não corte esse forro aqui, senão você vai estragar a sua peça, tá? Então, você puxa para trás, olha pelo lado de trás e você remove essa parte do sintético. Primeiro, você remove aqui as linhas. Eu vou mostrar bem esse processo e você vai repetir isso em todas as caixinhas de leite e a sua peça estará totalmente pronta, tá? Então, ó, eu vou virar aqui para eu cortar pelo lado de trás, para não correr o risco de cortar junto o forro, tá? Então, vamos aqui, cortando a parte de trás. Tira aqui uma pontinha. Ó, gente, cortei a parte, ó, puxei assim, ó. Puxei o forro pra trás, ó, puxei, pra ele não ser cortado junto. E agora, o que que eu vou fazer? Este tecido aqui, ó, ele vai ser o acabamento, ó. Com esse tecido, agora eu dobro esse tecido aqui, ó. E vou colocar a minha agulha no meio, tá? Eu vou deslocá-la da direita para o meio e vou fazer o acabamento. E este processo você deve fazer em todas as caixinhas de leite. E aí, depois você recorta aquele pouquinho, recorta o excesso ali, rende a costura e estará pronta a sua peça. Vamos fazer aqui. Observei aqui pelo lado direito que eu preciso remover só mais um pouquinho aqui para que ela fique bem alinhadinha. Faltou mais um pouquinho aqui para ser retirado, senão ela vai ficar torta. Tem que ficar bem alinhadinho. Ó, eu preciso remover, cuidando para não cortar a parte de trás, eu preciso remover aqui mais um pouquinho do sintético. Isso, se não ficar alinhado, vai ficar torto, certo? Então, você deixa bem, puxa bem aqui, bem puxadinho, alinha bem bonitinho. Vai fazer a sua costura aqui com retrocesso no início e no final. Agora, com a sua agulha no centro, para que a costura anterior não apareça. Então, vamos colocar aqui, ó, bem bonitinho. Vamos fazer um retrocesso e costurar. Olha, a costura ficou assim, ó, tá? Agora, eu removo o excesso de linha. Removo o excesso de linha. Vou dobrar esta costura aqui, ó, esse excesso aqui, frisar aqui e recortar esse excesso com uma tesourinha para que fique o acabamento bonitinho aqui. Vamos recortar aqui. Menininha, vamos recortar assim, assim, ok? Recortando você. Aí, você procura fazer aí as suas combinações. Aí, você pega um isqueiro com a parte clarinha da chama e você tira queima as linhazinhas. Pra não ficar preto aqui, ficar bonitinho. Certo? Então, é isso, você costurou ali, ó, você costurou. Se ficar um pouquinho mais você recorta melhor. Se não ficou bem retinho. E este é o processo. Mas você pode optar pelo viés de boneon, viés de gorgurão, ou o que seja, ó. Então, é assim. Ó, essa parte para baixo
E isso você vai fazer em todas as caixinhas de leite. Vamos fazer? Eu faço aqui, você faz aí. Eu espero que você fique até o final do vídeo, para que você veja que eu fiz esta aqui em um tom, a linha com um tom diferente. Um tom diferente. Vamos fechar aqui as caixinhas de leite. Novamente. Deslocando aqui. Vamos fazer... Configurem o perfil, o canal de vocês para público. Público, gente. A gente tem medo de tudo, né? Medo de todas as coisas. Nós estamos na era do medo. Tem muita coisa acontecendo aí, eu entendo. Eu mesmo faço. Quando tem que baixar um aplicativo, tem que fazer alguma coisa nova, o novo sempre nos assusta. Esta aqui tá precisando de um pouquinho mais. Não, tá bom. Às vezes a gente recorta, não recorta o suficiente. Costurei todas as caixinhas, agora eu tenho que remover todas as linhas e remover todos os sintéticos para fechar. Eu vou fazer o próximo vídeo, não sei se é exatamente o próximo, em um material chamado tela treliça. Vocês já trabalharam com a tela treliça? Eu me encantei quando eu vi o trabalho feito na tela treliça. Era o que eu queria, era o material que eu planejava trabalhar. Porém, depois que eu fiz uma peça, não fiquei tão encantada, mas pretendo voltar a trabalhar com ela. Pretendo fazer bolsas de praia. Inclusive, pretendo me mudar para praia. Alguém aí mora em Santa Catarina? Alguém aí mora em algum lugar bom, algum lugar legal de Santa Catarina para me dizer como é que é aí? Eu quero me mudar para aí, para esse estado. Onde é que é bom morar aí, gente? Eu conheço só uma cidade que se chama Itajaí. Vocês moram em alguma outra cidade aí? Qual é a melhor cidade aí de Santa Catarina para se morar? Me contem, me ajudem. Me ajudem a escolher uma cidade boa. Tô cansada de passar frio aqui no Rio Grande do Sul, gente. Me digam aí, vocês gostam do inverno? Vocês amam passar frio? Eu não amo. Eu morava num lugar pior do que aqui, onde eu moro agora. Eu morava em um lugar muito frio, no interior do Rio Grande do Sul. Agora eu estou próximo à capital Porto Alegre.
uma cidade vizinha. Mas ainda aqui é muito frio. Então, se alguém me der uma dica aí de um lugar mais quentinho, eu agradeço. Estamos quase concluindo. Quero saber se eu ganhei um like. Quero saber se meu like saiu ou não saiu. Gente, eu coloquei o nome do meu canal de Costurando Sonhos. Ontem eu fui indicar o canal para uma moça e eu descobri que tem milhões de canais aqui no YouTube com o mesmo nome. Agora eu mudei o nome do meu canal para Costurando Sonhos com EPS. O que é o EPS? EPS são as iniciais do meu nome. Eunice Portela dos Santos. Então, o meu canal é o Costurando Sonhos com EPS. Vamos remover aqui e já está pronta. Vamos remover as linhas. A maioria dos materiais... acho que sim, a maioria dos materiais, na hora que se vai desvirar a peça, o ideal é que se use um secador de cabelos para que amoleça o material e fique mais fácil de desvirar. Eu deixei um secador de cabelos aqui. Como está bastante frio aqui, vocês aguardem aí que eu só vou dar uma aquecidinha bem de leve aqui no material. Ele tá aqui do lado. E já vamos desvirar a peça. E a peça está concluída. E vamos desvirar a nossa peça maravilhosa. Desvirar. Nós precisamos forçar ali os cantinhos para ela ter o formato. Bonitinha, lindinha. Lindinha. Precisamos fazer um movimentinho assim nas costuras. Moldar a peça. Vamos dar um formato a ela. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Se você deixar um comentário, eu te agradeço. Se você compartilhar, compartilhe com uma pessoa aí que também queira aprender. Espero que eu estou tentando ser o mais clara e objetiva possível.
E aqui está a nossa peça maravilhosa. Em relação ao bordado, esse bordadinho se chama espinha de peixe. Eu usei o tamanho do zigue-zague, você coloca no zigue-zague, no tamanho 4 e coloca quase no zero. Não é quase no zero, esse aqui tá em azulzinho, esse bordadinho aqui está na cor azul no seletor lá. Na sua máquina até não sei, né? Na minha máquina, eu tenho que colocar na função S1 e procurar esse desenhozinho aqui, esse símbolozinho, no seletor na parte de baixo. Olhem que linda que ficou. Como ficou alinhadinho aqui, ó. Olha que bonito. A simetria das linhas, ó, se encontrando bem bonitinha, ó. Gostaram do bordadinho? Esse bordadinho aqui não tem nesse material, ó. E aqui, olha como ela ficou linda. Gente, eu fiquei apaixonada, ó. Ficou muito linda. Ficou perfeitinha. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, certo? Se inscrevam no meu canal se vocês não são inscritos. Ó, eu tenho outro vídeo onde eu ensino a fazer alguns bordadinhos, daí agora, nos outros vídeos, eu faço bordadinho aqui, no lugar da costura de pesponto, certo? E é isso, gente, aqui está. Se você quiser tirar um print, ó, ficou bonita? Digam aí, gostaram? Então, até um próximo vídeo, certo? Boa noite para todos e até amanhã.